Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Podem se assentar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 42, verso 1 a seguir. Antes de começar a leitura, obrigado pela água. Semana que vem, nas quartas-feiras, eu começarei uma série de mensagens com o tema Ele cuida de nós. Esse tema vai tratar sobre a ansiedade, sobre como nós devemos nos portar diante de Deus, diante das circunstâncias da vida, quando nós estamos passando algum momento de ansiedade, quando de fato nós estamos passando aquele momento onde é que nós não achamos a solução, por mais óbvia que ela esteja sobre a nossa vida. E eu confesso que Deus ainda não me deu uma direção de quantas mensagens serão, mas nós estaremos trazendo alguns pontos bíblicos desde o Antigo Testamento em diante até o Novo Testamento, algumas circunstâncias também do Novo Testamento, falando um pouco sobre Jesus também, e para tratar isso que é o mal do século. Só que eu quero que você faça um compromisso com Deus nessa noite. Eu quero que você inclua nas suas orações isso que eu vou estar dizendo. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós só conseguimos ter fé. A fé só pode vir nas nossas vidas. Nós só podemos ter fé se nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas eu quero que você ore ao Senhor durante a semana, para que todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, e eu não estou dizendo somente nos cultos de quarta, nem somente nos cultos de domingo, mas quando você estiver fazendo a sua devocional, mesmo quando você estiver lendo o texto que eu encaminho para você toda semana, algo nesse sentido, você peça ao Senhor que essa palavra que você está ouvindo de Deus, que você está lendo, que ela não permaneça na sua cabeça, mas que ela desça para o seu coração. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia nos diz que o coração do ser humano é enganoso, o coração do homem é enganoso. Então, quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, ela é a verdade e ela é a luz, porque são as palavras de Jesus, é a palavra de Deus. E quando ela entra, ela tira fora todo engano, ela tira fora todo medo, ela tira fora tudo aquilo que nos traz preocupação, que tenta nos abater. Então por isso eu te peço que durante essa semana, e não somente essa semana, mas durante os dias, cada dia que você for orar, fala: Senhor, ao eu ler a Tua palavra, eu quero te pedir que essa palavra não fique somente na minha cabeça, mas ela desça para o meu coração, para que o meu coração tenha fé, para que eu possa vencer todas as dificuldades. Aí superará qualquer dificuldade que você estará passando. Amém? Porque é no colo do Senhor que nós encontramos o refúgio que nós precisamos. É diante de Deus, é com os nossos joelhos dobrados, que nós encontramos a solução para aquilo que nós achamos que não tem solução. E eu tenho dito há alguns dias que tudo que nós precisamos é de Deus. Amém? Faça o compromisso de fazer essa oração e de convidar mais alguém. E eu escolhi esse texto, eu creio que o Senhor me direcionou, melhor dizendo, nesse texto, porque aqui vai mostrar uma história de alguém que teve que conviver não somente com a ansiedade,
mas com vários e vários outros problemas, que fez com que ele viesse a conhecer Deus da forma que deveria ser conhecido. Amém? Vamos ler. Livro de Jó, capítulo 42, verso 1 a seguir, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem este novilho e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamitita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Quez, e a terceira Queren-Apuc. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. O seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém? O livro de Jó é um dos livros mais conhecidos. O livro de Jó relata uma história de fé e determinação diante de Deus. O livro de Jó provavelmente foi escrito por Moisés, e eu acredito, estudando a palavra de Deus, que Jó era neto de Abraão, filho de Issacar. Em algumas das versões bíblicas nos mostra que dentro da genealogia de Issacar, filho de Israel, havia um homem chamado Jó. E por ele temer tanto a Deus, buscar tanto a vontade de Deus, provavelmente ele teria sido filho de Issacar, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Ou seja, ele era um homem que de fato conhecia a Deus. O começo do livro de Jó nos mostra uma história onde havia um homem temente a Deus, onde o próprio Deus mostrava que através dos seus atos e das suas atitudes, ele era considerado um homem justo, um homem que era segundo o coração de Deus. Mas Deus nos mostra que mesmo quando nós estamos debaixo da potente mão dEle, quando nós estamos debaixo do querer e da graça e da misericórdia dEle, Ele permite com que nós possamos passar por algumas situações, para que nós possamos estender o conhecimento que nós temos dEle. De tudo que nós buscarmos em nossa vida, de tudo que nós alcançarmos em nossa vida, nada será mais importante e valioso do que o conhecer a Deus.
Carson nos diz que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos. Conhecer a Deus não significa você ler a Bíblia 10 vezes, mas significa você se aprofundar em buscar compreender qual é o propósito de Deus diante de todas as situações. Você buscar compreender e meditar o que a palavra de Deus está te ensinando, o que ela está te mostrando. Conhecer a Deus é um relacionamento íntimo, onde nós conversamos com Ele, apresentamos a Ele toda a nossa graça por Ele, tudo aquilo que Ele fez por nós, toda a nossa gratidão, tudo aquilo que temos, entregamos a Ele, apresentamos a Ele todas as nossas falhas, as nossas adversidades, apresentamos as nossas necessidades a Ele, e Ele nos responde através da sua palavra, nos mostrando a direção que nós devemos buscar, como nós devemos proceder e como nós devemos caminhar todos os dias. A palavra de Deus, o relacionamento com Deus, nos fortalece a cada caminhada, e mesmo quando Deus fica em silêncio diante daquilo que nós precisamos de resposta, Deus ainda assim está cuidando de nós, trabalhando sobre nossas vidas. A palavra de Deus nos mostra no capítulo 1 e 2 de Jó, que Jó era um homem, além de ser um homem justo, era um homem que tinha muitas posses, era considerado talvez o homem mais rico do Oriente, e ali naquele momento, ele perde não somente os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, imagine a dor desse homem, como ele perde tudo aquilo que ele tinha, ele perde todos os seus funcionários, ele perde também todo o seu gado, todo o seu rebanho. Não somente isso, mas após a segunda consulta de Satanás a Deus, Deus permite que Satanás também toque na sua saúde, para que ele viesse a sentir e viesse mostrar o quanto aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus sempre estará debaixo do propósito de Deus. Uma coisa eu quero chamar a atenção antes de continuar isso daqui. Nós muitas vezes olhamos para o diabo e para tudo aquilo que ele faz, e nós nos esquecemos que existe um Deus que é infinitamente maior do que ele. Quando nós olhamos a história de Jó, antes de o Satanás derrubar e matar os seus 10 filhos, antes de Deus permitir com que Satanás viesse a tomar toda a sua propriedade, os seus bens, antes de Satanás tocar na sua própria saúde, antes Deus havia permitido, com o propósito de mostrar o grande conhecimento que ele iria buscar e iria receber de Deus durante todo esse tempo. Ou seja, Deus vem nos ensinando que Ele é infinitamente superior a qualquer obra maligna, que nós não precisamos ter medo, porque Deus continua no controle de toda a situação. Uma vida com dificuldades não significa ausência de Deus, mas significa que Deus está nos conduzindo a conhecer cada dia mais Ele, porque muitas vezes é na hora da adversidade, é na hora da luta, é na hora do problema que nós buscamos a Deus. Após esse momento, a própria mulher de Jó fala para que Jó blasfemasse contra Deus, que ele se levantasse contra Deus e amaldiçoasse o próprio Deus que havia trago a ele tudo aquilo que ele tinha. Mas Jó traz uma palavra àquela mulher dizendo: como você pode se alegrar a Deus com a bondade dele, com tudo aquilo que ele pode te dar, e não se alegra com as coisas ruins que ele pode te trazer? Lembrando que Jó não sabia que Deus havia simplesmente permitido tudo aquilo. E após essa conversa, Jó ainda se encontra com 3 amigos e passa durante um bom tempo sem ouvir a voz de Deus. Diante desse silêncio de Deus, a voz daqueles que estavam em volta dele passa a ecoar sobre o seu coração, passa a mostrar a ele tudo aquilo que ele estava fazendo e acusá-lo de coisas que ele também não estava fazendo. Mas quando chega no capítulo 40 em diante, nós começamos a entender que o relacionamento, a postura que Jó tinha diante de Deus, faz com que ele olhasse para a situação e começasse a ouvir o que Deus tinha a dizer a ele.
ele já não estava mais ouvindo os seus 3 amigos, ele não ouvia mais a sua esposa, mas o próprio Deus passa a o conduzir a uma conversa, a uma série de perguntas e respostas, onde no final Jó entendia que Deus estava simplesmente levando ele a um nível mais profundo de conhecimento de Deus. As dificuldades que eu e você iremos passar, essa luta, essa provação que você está passando, esses problemas que você tem trago há muitos anos junto com você, não significa ausência de Deus, significa necessidade maior de relacionamento com Deus. Significa você analisar a palavra de Deus e começar a meditar nessa palavra para Deus te mostrar o que você deve fazer, onde você precisa mudar e como Ele quer que você esteja diante dEle cada dia mais. O verso de número 1 do capítulo 42 começa a nos mostrar como define essa saga de uma vida de prosperidade, de uma vida de bênçãos, de uma vida de longevidade, mas também uma vida de provação, onde através dessas provações, através das bênçãos que Deus havia dado a ele, ele chega mais próximo de Deus. E um dos versos vai dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Diante da nossa caminhada cristã, nós iremos viver um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento, muitas pessoas ignoram ele, porque eles não dão crédito ao relacionamento com Deus. O que isso significa? Significa que a partir do momento que nós passamos a ouvir a voz de Deus, a nos relacionar cada dia mais com Deus, nós vamos ver que a nossa dependência passa a não ser mais dos outros, a nossa dependência passa a não ser mais do próximo, mas a nossa dependência passa a ser única e exclusivamente de Deus. Aquilo que antes eu precisava de uma muleta para chegar até o altar e entregar a minha adoração, agora passa a ser as minhas pernas firmadas no Evangelho, na palavra de Deus, sendo conduzidas a chegar diante de Deus, apresentando a Deus todo o meu coração, toda a minha adoração, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, inclusive as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas necessidades, e Ele cuidando de mim todo o tempo. Quando nós estamos deixando de ouvir a Deus, ou melhor, quando Deus não está falando conosco, Ele precisa de cada um de nós dobrar os nossos joelhos e intensificar o nosso relacionamento com Ele, porque Ele vai falar conosco, Ele vai trazer a resposta para nós. Por isso ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse. Jó continuava em uma conversa sincera com Deus, onde ele estava demonstrando os seus sentimentos de chateação, onde ele estava demonstrando a frustração pelas feridas que o seu corpo carregava, pela tristeza da perca dos seus 10 filhos, pela situação de ter perdido tudo aquilo que tinha, por olhar e ver que antes ele era um homem que dava conselho, agora as pessoas se afastavam dele por causa da situação em que ele estava vivendo. E ele continuou dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó começa a responder essa última pergunta diante de Deus, mostrando o quanto ele passou a entender de Deus, o quanto ele passou a conhecer esse Deus que havia o escolhido muito antes dele ter pensado. E ele entende que a partir de agora, a sua caminhada já não era mais como a caminhada de antes, que ele pensava que as coisas eram por acaso, que ele sacrificara os seus filhos quando estava reunido e era suficiente, mas ele entende que além do sacrifício que ele deveria depositar no altar de Deus, ele também deveria se relacionar com Deus, porque todos os planos e propósitos de Deus não podem ser vencidos. Bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas em nos permitir que passamos por aflições, mas também nos tornar vitoriosos diante dela.
Isso é algo tão profundo. Os planos de Deus são tão profundos para a nossa vida. Deus pode tantas as coisas, que os apóstolos entenderam essa verdade, e quando eles pregavam a palavra de Deus, eles estavam dispostos a viver até 200 anos se fosse necessário. Mas se o fio da espada passasse no dia seguinte sobre a sua vida, eles ainda diziam: se o viver é Cristo, morrer é lucro. Eles sabiam que a recompensa deles não vinha das suas mãos. Eles sabiam que a sua vida não estava no seu controle, mas no controle daquele que tudo pode, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Isso significa que aquilo que Deus já predestinou para você desde a fundação dos séculos, se for a vontade dele, irá acontecer, porque Deus não toma conselho de ninguém. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe o porquê que nós estamos passando por cada situação que nós estamos vivendo. Esse Deus que as Escrituras nos dizem é muito maior do que o nosso intelecto pode pensar, Ele é muito maior do que o nosso coração pode sentir, Ele é infinitamente mais do que nós pensamos e cremos. Ele nos diz: tu perguntastes, quem é esse que sem conhecimento encobre os seus planos? Na verdade falei do que não entendia. Coisas são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esse verso 3 nos demonstra uma sinceridade diante de Deus tão profunda, onde faz com que Jó reflete em todas as palavras que ele chegou diante de Deus e falou para Deus, mesmo sem Deus falar com ele, mostrando a ele o quanto ele estava indignado. Ele olha e fala assim: olha, mesmo diante da dor, Senhor, mesmo diante do problema, eu achei que as coisas eram de uma forma, e falei coisas que não devia, porque Jó sabia do seu estado natural pecador. Tu me perguntastes, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais, porque ele sabia que por mais que ele estivesse na lona, por mais que ele estivesse nocauteado pela vida, por mais que ele estivesse frustrado pelos problemas que ele estava enfrentando, pela dor da perca, ele ainda assim conhecia um Deus, aprendeu a conhecer em Deus, e esse conhecimento de Deus era sobrenatural para o seu coração, era algo tão profundo, era algo tão grande, era algo tão maravilhoso, que tudo aquilo que ele havia passado já não fazia mais problema, já não tinha mais valor, porque o que importava era o que ele tinha recebido, o que ele tinha de conhecimento acerca de Deus. A história da igreja nos conta sobre alguns homens da Morávia, e eles se vendiam como escravos, para poder pregar a palavra de Deus para outros escravos. Eles não conseguiam fazer com que o evangelho chegasse de forma natural a essas pessoas. Então eles se habilitavam como escravos, se vendiam como escravos, para poder lançar a palavra de Deus a outros que eram já escravos. Isso significa que são pessoas que olham para dentro de si, e já não importa mais a sua vida, porque o que vale é a vida que o Senhor tem para ele. Já a circunstância já não importa mais. E o que o Senhor está te dizendo nessa noite, não é para você se acomodar com os problemas que você está vivendo, porque a palavra do Senhor nos mostra de um Jó que questiona a Deus, de um Jó que busca a resposta de Deus, e você deve buscar diante de Deus a solução para aquilo que você está passando. Mas saiba que cada situação, cada aflição, seja na alma, seja no corpo físico, seja na sociedade, seja no seu casamento, seja junto aos seus filhos, seja dentro da igreja, em qualquer lugar que seja, Deus não desamparou você, Deus não te deixou de lado. Não é um castigo de Deus, mas uma oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus. Jó continua dizendo:
Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas a você e me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó, nesses versos 5 e 6, nos mostram dois estágios acerca da sua vida. O quanto era raso o seu conhecimento de Deus, em primeiro lugar, e o quanto esse raso conhecimento o fez ele buscar mais e mais a Deus diante da provação que ele estava passando. E o segundo estágio era que quanto mais ele conhece de Deus, mais ele enxerga quão pecador ele é. Eu quero te fazer uma pergunta. Você analisando o seu coração, quantas vezes você murmurou diante de Deus, achando que Deus havia te esquecido? Quantas vezes você olha para o seu problema, para a sua circunstância e olha e fala assim: olha, eu estou perdido. E na verdade Deus simplesmente está do seu lado através do Espírito Santo de Deus. Augusto Nicodemos nos diz que o Espírito Santo é o selo que nos prova que aquilo que Jesus fez na cruz é de fato algo que vai nos selar junto com Ele quando nós estamos com a vida direto no altar do Senhor. O Espírito Santo é aquele que vai nos fortalecer em meio às adversidades, que vai fazer com que nós possamos chegar no final de nossa vida, receber a coroa da vida e escutar do nosso próprio Senhor: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o paraíso eterno. Não olhe para a sua vida aqui, mas procure enxergar como Jó a sua vida lá. Diante disso, o que o Senhor espera de cada um de nós é termos atitudes diferentes daquela que nós tivemos, fazer com que a palavra mude o nosso coração, fazer com que a palavra mude as nossas atitudes, porque não existe problema tão grande que o Senhor não possa entrar com providência nele. Não existe nada que seja impossível para Deus, e Deus pode restaurar a nossa situação de tal forma que a nossa vida hoje possa ser infinitamente melhor do que a vida regressa. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e saber o que eu preciso fazer diante de Deus para que o Senhor possa mudar a nossa saída. A resposta disso muitas vezes está no verso de número 10. O verso 10 vai nos mostrar como Deus muda a história de Jó e o quanto nós precisamos aprender diante disso. Jó passa por alguns dias de extrema provação. Não era somente as feridas que trazia um grande mau cheiro, não era somente as dores dessas feridas, não era somente a humilhação, não era somente a perca, a dor de tudo aquilo que ele havia perdido no decorrer dos dias, mas era também a acusação, era também o silêncio dos seus amigos, que estavam ao seu lado e passam cerca de uma semana calado, apenas observando, perplexo, tudo aquilo que Jó estava vivendo. E diante disso, já não bastando toda a dor, já não bastando todo o sofrimento, já não bastando toda a dificuldade, ainda ouvir aquilo que não era necessário ele ouvir. Mas Jó, por ter conhecido a Deus de forma profunda, por ter entendido que antes ele somente conhecia Deus de ouvir falar, por saber que Jó de fato agora conhece a Deus com seus olhos vendo, e não quer dizer que Deus simplesmente se materializou diante dele, mas que o seu conhecimento era tão grande diante de Deus, que ele estava pronto a viver qualquer processo que fosse. Diante de tantas percas, diante de tantas acusações, o perdão para os seus amigos era apenas um detalhe. Por isso o verso 10 diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando esses orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes ele tinha. O que Jó estava preocupado não era simplesmente com quantos camelos e bois, quanto de terra ele teria. O que Jó estava preocupado não era suprir a falta dos seus 10 filhos,
mas era em cumprir o propósito e a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus. Nós sofremos quando nós carregamos em nossas costas o peso de uma carga que não é nossa. Por isso Jesus nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não quer que nós possamos carregar o fardo do pecado sobre o nosso coração, e Ele está dizendo: divide isso comigo, apresenta essa situação diante de mim, e ouça o que eu tenho para te falar sobre tudo isso. Ele está nos dizendo que nós mesmos, muitas vezes, nos acostumamos com um fardo tão pesado sobre nossas costas, que a dor, ela passa a ser algo cotidiano, e nós não queremos mais simplesmente arrancar isso de dentro de nós. Mas Ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele está dizendo para nós que a mágoa, o rancor, a dor de tudo aquilo que havia acontecido, simplesmente não pode estar sobre o nosso coração. Por isso Deus muda toda a sorte dele, quando Ele passa a orar por aqueles que um dia se levantaram contra Ele. E a oração não é: Senhor, trata, mata, judia, destrói, mas é: Senhor, transforma o coração dos meus amigos. Jó está cumprindo aquilo que o próprio Jesus irá dizer há muitos e muitos anos à frente, que ele ora por aqueles que perseguem, intercede pelos seus inimigos. Ele olha para isso e sabe que esse é o propósito, que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou era apenas um propósito de Deus, para que ele viesse de fato conhecer melhor a Deus. E aí eu volto a te dizer o que eu disse no início: o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é o maior tesouro que qualquer ser humano pode ter sobre a sua vida. Porque conhecer a Deus é o que gera fé em nosso coração. Conhecer a Deus é o que traz fé para as nossas vidas, para compreender aquilo que nós passamos, a olhar para o passado e saber: esse passado já passou, porque agora eu vivo uma nova vida, e essa situação, todo esse problema, todo esse propósito, foi algo que o Senhor preparou para que eu viesse a viver coisas melhores no futuro. Não foi assim que aconteceu com a vida de José? Diante de ser vendido por seus irmãos, ser colocado como escravo, ser acusado de forma injusta, ser esquecido na prisão por aqueles que ele havia ajudado, Deus restaura a sorte de José, para que houvesse vida não somente a ele, mas a muitas e muitas pessoas no decorrer da vida. Deus às vezes permite com que você esteja passando por circunstâncias que você irá testemunhar, e outras pessoas serão edificadas, onde você poderá dizer a outras pessoas: olha, o conhecimento que eu tenho de Deus, aquilo que eu tenho buscado de Deus, é infinitamente superior a tudo aquilo que eu estou passando nesse momento, a tudo aquilo que eu já passei na minha vida, a tudo aquilo que eu ainda possa passar. Eu apenas vou orar a Deus por aqueles que me perseguem, eu vou clamar ao Senhor por um relacionamento. É um progresso a oração de Jó. Começa em um debate de perguntas e respostas, e termina com a oração de Jó por todos os seus amigos. Meus irmãos, não existe ansiedade que não possa ser vencida diante de joelhos diante de Deus. Não existe problemas que não possam ser vencidos diante de Deus. E mesmo quando tudo parece estar perdido, se o Senhor quiser nos levar, nós estaremos com Ele, porque o conhecimento de Deus gerará cada dia mais o Espírito Santo em nosso coração, para que nós possamos ser transformados e moldados a ser aquilo que Ele quer para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus.